Boa noite. Hoje no TV Câmara Entrevista nós vamos falar sobre um acontecimento que marcou a história de Jaraguá do Sul. Há 60 anos explodia no bairro Chenievski a fábrica de pólvora. O acidente, que é considerado a maior tragédia industrial do município, deixou 10 vítimas. Para falar um pouco mais sobre essa história, eu recebo hoje aqui o Juliano Berti. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Boa noite, Franciele, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria imensa estar aqui falando sobre a nossa história de Jaraguá do Sul, embora sobre algo que foi trágico, né? Mas não deixa de ser uma parte muito importante da nossa história. É sempre uma satisfação estar aqui falando com você. Ah, que bom, obrigada. Juliano, você é historiador e atualmente está à frente do nosso arquivo histórico, né? Na verdade, eu sou pesquisador, né? Eu não tenho essa informação nessa área de história. Eu sou pesquisador, na verdade, apaixonado pela história, sobretudo pela nossa história local. E sou o chefe do Arquivo Histórico Eugênio Vitor Schmeckel, aqui de Jaraguá do Sul, né? Onde nós temos toda a documentação histórica da nossa cidade e, por que não dizer, da nossa região também, né? Uma vez que muitos dos municípios que formam a nossa região eram Jaraguá do Sul também no passado, né? Mas você está escrevendo um livro, né, sobre a história da explosão, né? Isso. E é de forma voluntária, não tem ligação com o arquivo histórico. Não tem ligação. Eu, juntamente com o chefe do museu, Emílio da Silva, o Ademir Pfiffer, estamos pesquisando, estamos escrevendo a convite da comissão que está resgatando essa história da explosão da fábrica de pólvora. Estamos, assim, de forma voluntária, escrevendo esse livro, com as informações que nós temos, né? Você sabe como surgiu a iniciativa de formar essa comissão para resgatar essa história? Bom, eu acho que, antes de responder essa pergunta, eu preciso dar um passo a mais ainda, né? Fique à vontade. Eu vejo que essa questão da explosão da fábrica de pólvora, que no ano de 2003 teria completado seus 50 anos, passou de certa forma sem a gente perceber. Em branco. Mas em branco, né? E agora, em 2013, que recordamos os 60 anos, por uma feliz memória de alguém que estamos verificando isso, que decidiu-se formar essa comissão, enfim, para esse resgate, algo muito salutar, algo muito importante, uma vez que, como eu já dizia, faz parte da nossa história, da história de Jaraguá do Sul. Eu sei que, desde a minha infância, eu venho ouvindo relatos sobre essa explosão, né? Alguma história aqui, algum fato de lá, algum personagem fragmentos, daqui, né? Fragmentos, exatamente. Porém, nunca tivemos algo que chegasse a ser um livro ou alguma coisa assim completa, onde tivesse um verdadeiro relato sobre esse acontecimento e o porquê ocasionou tudo isso. Não porque não tivéssemos pessoas de boa vontade que até imaginaram de fazer alguma coisa. Ouvíamos esses dias o vereador Pedro Garcia, ainda na coletiva de imprensa. Que ele faz parte da comissão que está fazendo o resgate histórico. Exato. Ele dizia que muitas iniciativas surgiram ao longo desses 60 anos para o resgate dessa história, da explosão da fábrica de pólvora. Porém, às vezes, por falta de conteúdo histórico, de tempo, ou às vezes até de questões financeiras, que também é necessário para tudo isso, então às vezes não conseguiram chegar ao termo, né, que almejavam. Por isso, não é que não aconteceu, não é que não tiveram essas pessoas de boa vontade, elas apareceram sim, porém não conseguiu-se chegar ao resgate como nós chegamos nesse ano de 2013. Então, como eu dizia para você, desde a minha infância, ou assim, estou ouvindo relatos, né? O meu avô, por exemplo, idoso, que mora com a gente, com quase 90 anos, foi uma pessoa que, na sua juventude, naquele 1953, era uma pessoa de seus 30 anos, 29 anos de idade, né? Ele foi um dos que ouviu a explosão. Foi uma testemunha ocular, então. Exato. Trabalhava em serraria, né, no bairro Nereu Ramos. Ele ouviu essa explosão junto com seus colegas de trabalho
Imediatamente eles pararam o trabalho, todos os funcionários da serraria vieram de caminhão, já deduziram que se tratava da fábrica de pólvora, vieram e se depararam com aquela cena terrível que estava ali para todos, muitos corpos mutilados, pessoas chorando, desesperados, feridos, as famílias e, enfim, tudo aquilo. Então, assim, são relatos que a gente está ouvindo, assim, está presenciando, vamos dizer, desses nossos idosos que nos contam. Então, de certa forma, aguça um pouco a nossa curiosidade de conhecer um pouquinho sobre essa história. Nesse ano de 2013, no princípio do ano, eu fui procurado pela comissão, através do presidente, o senhor Valdemar Dallagnolo, e também do vereador Pedro Garcia, com o convite, se eu assumir esse compromisso de escrever um livro, de resgatar aquilo que ainda é possível sobre essa história, sobre a história dessa tragédia. Aceitei mais esse desafio, e com muita alegria quis, além de contribuir para a preservação de uma parte histórica de Jaraguá do Sul, também despertar um pouquinho a minha curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse evento, sobre essa tragédia, vamos dizer assim, que marcou a nossa região. Então aceitei esse convite do senhor Valdemar Dallagnolo e também do vereador Pedro Garcia. E assim, em conversa com o chefe do museu, o Ademir Pfiffer, então decidimos fazer este livro em conjunto, Uma vez que ele já tinha um material bem amplo também, muitas entrevistas, sobretudo, e nós também no arquivo histórico, alguma coisa também referente àquilo que foi documentado, seja em jornais ou, enfim, outros documentos, vamos dizer assim. Era amplo esse material documentado? Não, nada muito amplo. Sobretudo uma carência imensa de fotos, É dedutível, Em 1953 não tinha essa facilidade que tem hoje, Se tivesse acontecido hoje com as câmeras digitais, nós teríamos milhares de fotos, Na época era bem precário, mas nós temos algumas fotos que foram levantadas, então é muito importante para esse resgate, Exatamente. TV Câmara Entrevista volta já. Hoje eu converso com o historiador Juliano Berti, que está aqui nos contando um pouco mais sobre a explosão da fábrica de pólvora que aconteceu em 1953. Juliano, essa não foi a primeira vez que essa fábrica explodiu, Não. Na verdade, a história da fábrica de pólvora em Jaraguá iniciou durante a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes, na verdade, 1912, mais ou menos, com a vinda dos irmãos Rapp. Que eram pomeranos, Eram pomeranos, exatamente, eram da região da Pomerânia. Eles vieram à região aqui do atual Rio da Luz, eles eram químicos, eram imigrantes, vieram com suas famílias, e aqui desenvolveram esse trabalho da fábrica de pólvora, Foi um trabalho, podemos imaginar, bem primitivo. Inclusive, conta-se que nesta primeira fábrica eles trabalhavam com uma prensa que pertenceu ao Emílio Carlos Jordan. Olha, que interessante. E, segundo algumas informações, essa prensa ainda está aqui em Jaraguá, em algum lugar, Parece que ainda está aqui. Então, nós podemos imaginar esse trabalho primitivo dos irmãos Rapp. Porém, aconteceu a Primeira Guerra Mundial naquele período, Então, mais ou menos em 1918, foi por essa época, aconteceu essa explosão, Podemos imaginar que não tenha sido nas grandes dimensões daquela que aconteceu há 60 anos. Não deixou vítimas, Não sabemos, Não conseguimos levantar. Provavelmente algumas pessoas feridas, dos poucos funcionários, na verdade, que tinha ali naquele período. Porém, a empresa, na verdade, foi fechada.
né? Uma vez que os irmãos Rapp eram estrangeiros, né? Então nós sabemos que estrangeiros não podiam ter firmas, não podiam ter empresas. Né? Foi fechada pelo governo, Foi então. fechada, exatamente. Então, depois da explosão, o que sobrou daquela fábrica, né, foi adquirido pelo delegado, então, de Jaraguá, o senhor Milke, de sobrenome Milke, né? Ele que adquiriu e reiniciou esses trabalhos. Então, vamos dizer, a fábrica de pólvora na segunda fase, né? Augusto Milke era o delegado em Jaraguá do Sul. A administração dessa segunda fábrica passou ao seu genro, Frederico Müller, que era casado com a filha de Milke. Né? E depois, com o passar dos anos, essa fábrica de pólvora foi vendida ao senhor Reinaldo Rau. E este, por sua vez, vendeu para a Pernambuco Power Factory, né? O Factory, enfim, que continuou com os trabalhos, então, na terceira fase. É necessário dizer que em 1942, em agosto de 1942, aconteceu uma segunda explosão. Dessa nós sabemos que não houve vítimas. Né? Não houve vítimas. Nessa explosão, nesta segunda, a empresa já era de propriedade da Pernambuco? Exato. Não houve vítimas. Né? Então aconteceu essa explosão, segundo sabemos, segundo informações, ela ocorreu inclusive à noite, né? Na calada da noite, alguma coisa assim, então não tinha funcionários ali. Né? Menos mal. Menos mal, exatamente. Muito bem, restabelecidos desse susto que aconteceu em 1942, 11 anos depois, em 1953, no dia 6 de novembro de 1953, aconteceu essa tragédia, que é considerada, para a época, né, para as proporções, para o número de habitantes de Jaraguá do Sul naquele período, em 1943, uma tragédia imensa, né? Algo que, sem dúvida, marcou a vida, marcou a história de Jaraguá do Sul e da região também. É até interessante que sabe-se até o horário exato da explosão, já que existe um relógio parado às 9 horas e 33 minutos da manhã. Né? Exatamente. Esse foi um trabalho que o Sr. Valdemar Dallagnolo, o presidente da comissão, conseguiu descobrir um relógio daquela época, pertencente a uma família lá do bairro Cherniewicz, né, ali naquelas imediações. Com aquela explosão, você imagine o impacto, né, de tudo aquilo, o relógio parou de trabalhar exatamente às 9 horas e 33 minutos. Né, 9 horas e 33 minutos. E a família, para conservar, para fazer uma memória daquilo que aconteceu, ela decidiu nunca mais modificar a hora, nunca mais mexer naquele relógio. Sempre cuidaram dele, mas deixaram ele com aquela hora conforme ele parou. E o Valdemar descobriu e fotografou esse relógio, que sem dúvida é um sinal da certeza do horário. Sim. Esse, na verdade, era um problema com o qual nos deparamos no início da pesquisa, porque algumas pessoas afirmavam que aconteceu essa explosão cerca de 9h30 da manhã, né? Outros diziam que foi às 10 da manhã, outros já diziam que foi por volta de meio-dia. Então é natural que ao longo de 6 décadas vá se alterando exatamente. Então assim nós temos de forma mais clara de que aconteceu a 9h33, por volta das 9h30 da manhã. Né? E Juliano, sabe-se o motivo da explosão? Olhe, é uma pesquisa que nós também estamos fazendo, né, para tentar apurar de fato as causas. Mas por incrível que pareça, não conseguimos ainda descobrir os motivos. Né? Até porque na época não houve uma investigação, acho que até não sobrou nada para ser investigado. Exato. As pessoas idosas hoje, as quais presenciaram aquele acontecimento, elas falam, foi assim, o que aconteceu naquelas imediações ali onde estava localizada
a fábrica, eu vou usar o termo limpou, né? Limpou o terreno, não ficou absolutamente nada. Algumas casas de madeira que estavam ali próximas, segundo se sabe, elas ou desmoronaram ou ficaram inclinadas, de certa forma inabitáveis, né? Então, nós sabemos que foi algo que aconteceu nesse horário, como nós falamos, que, sem sombra de dúvida, foi ouvido longe, muito longe mesmo. Até em Joinville chegaram a dizer. Joinville. Inclusive, em outros lugares também, houve até um relato até em Itajaí, parece-me, que perceberam alguma coisa. Joinville, em Corupá, enfim, nos municípios. Foram 2.000 toneladas, né? Não é pouca coisa. Sim. Bom, a conversa está boa, mas o TV Câmara Entrevista vai para o intervalo. A gente volta já já. TV Câmara Entrevista está de volta. Juliano, para fazer essa entrevista, eu tenho certeza que vocês fizeram muitas entrevistas, né? E quando a história é contada dessa forma oral, surgem curiosidades. Vocês conseguiram captar alguma dessas curiosidades? Pois é, Franciele, nós ouvimos muitas histórias. Sobretudo, quem mais se ocupou dessa parte das entrevistas foi o Ademir Pfiffer, né? Porém, ouvimos muitas histórias. Inclusive, uma curiosa que nos fala de um senhor que naquele momento, naquele 6 de novembro de 1953, estava trabalhando numa ponte, né? E segundo esse relato, segundo eu me recordo daquilo que foi dito, ele estava trabalhando na ponte quando aconteceu a explosão, né, com aquele estrondo todo. Imagine o impacto. Diz que a água daquele rio, daquele ribeirão, enfim, chegou a voltar para o lado contrário. Só. Você imagina. E um outro fato interessante que eu ouvi também de relatos, conta-se, e esse foi o Sr. Valdemar Dallagnolo que nos colocou, que alguns soldados em Joinville estavam fazendo treinamento na terra, deitados, né, no chão, naquele momento da explosão. Você imagina, em Joinville, com o impacto, diz que eles foram lançados para frente. Deitados, né, no chão, eles perceberam o impacto e a 60 quilômetros de distância. Sim, foram lançados. Então você imagina. E isso sem contar que podia ter sido uma tragédia muito pior se tivesse explodido também um outro depósito. Segundo se sabe, havia um outro depósito que armazenava 10.000 quilos de pólvora. Nossa. Naquele momento. Se tivesse explodido também esse, sem dúvida as proporções teriam sido 3 vezes piores. Nossa, não dá nem para imaginar o que teria acontecido, sem né? Dúvida, 10 toneladas de pólvora explodindo. Sem dúvida. Juliano, no estudo que foi feito para resgatar essa história, deu para descobrir como ela impactou Jaraguá? Bem, além do sentido trágico, do sentido emocional, vamos dizer assim, eu acho que seria interessante citar também o sentido caridade, né, que nós podemos constatar também. Solidariedade. A solidariedade, exatamente. Doações, até de Blumenau chegou doações para algumas ou para todas as famílias, né? O prefeito municipal de Jaraguá do Sul, na época, o senhor Arthur Miller, deu muita assistência às famílias, enfim, não faltou assistência, inclusive na parte espiritual, né, na parte de confortar das igrejas católica e luterana, na pessoa do padre Alberto Jacobs, da igreja Matriz São Sebastião, e do pastor Schlintzen, que ainda estava vivo, né, e também do seu substituto, o pastor Hermann Weidner, né? Ambos puderam dar uma assistência espiritual muito grande para essas pessoas, o pastor Hermann e o pastor Schlintzen da igreja Apóstolo Pedro, né? De confissão luterana. Inclusive, é necessário citar que no dia 7 de novembro, ou seja, no dia seguinte, aconteceu um funeral coletivo
né? Funeral coletivo. Na manhã daquele dia 7, 8 corpos foram sepultados no cemitério do centro de Jaraguá do Sul. 8. Por quê? Os outros 2, pois as vítimas da tragédia foram 10 pessoas, os outros 2 corpos, um foi enterrado em Corupá, no cemitério de Faxinal Alto, Leopoldo Tescher, e depois um outro foi sepultado também no cemitério do centro, mas no sábado à tarde, uma vez que o seu corpo foi encontrado bem mais tarde, né? Foi encontrado dias depois da tragédia? Não, dias depois não. Data? Ao invés de ter sido encontrado já no dia 6 pela manhã, foi encontrado no dia 6, bem no final da tarde. Ah, entendi. Bem no final da tarde. Juliano, quem eram essas 10 vítimas? Eram 10 trabalhadores, todos eles aqui da região, pessoas, por incrível que pareça, nos dados que conseguimos levantar, todos eles, ou pelo menos a grande maioria dessas 10 pessoas, estavam trabalhando há muito pouco tempo na fábrica de pólvora. Há pouco tempo, né? Todos eles. Eram trabalhadores, eram pais de família, alguns. Aconteceu o Leopoldo Bruch, por exemplo, né? Com o seu filho Raul Bruch, pai e filho, né? Aconteceu. Esse de Corupá, o Leopoldo Tescher, e enfim, os outros também. Pais de família, homens, todos 10 homens. Né? 10 homens. Né? Ou pais de família, ou solteiros, ou nesse caso, do pai e do filho também. Né? Teve o mais jovem, parece que tinha 16 anos, justamente esse, Raul Bruch. E o mais velho tinha... Era o pai dele, Leopoldo Bruch. Interessante. E é importante a gente salientar para os nossos telespectadores que essa comissão ela foi formada, além de escrever o livro, para também a criação de um monumento no cemitério municipal em memória das 10 vítimas. Né? Esse monumento vai ser inaugurado essa semana, no dia 1º, não é? Às 9h30 da manhã, não é, Juliano? Exatamente. Dia 1º, na próxima sexta-feira, portanto, no cemitério do centro. Mas é necessário citar o porquê que esse monumento foi construído no cemitério do centro. Aí entra um outro fator. Em 1954, o Ataíde Machado, o Dadi, né, que nós todos conhecíamos ou ouvimos falar dele, durante tantos anos apresentou o seu programa na Rádio Jaraguá, ele compôs uma música num estilo bem caipira, chamado As 10 Cruzes, né? As 10 Cruzes, enfim, em homenagem a essas 10 pessoas. Então ele falava nessa música que no cemitério de Jaraguá do Sul, ali estão 10 cruzes, né? 10 cruzes emparelhadas, né? Uma do lado da outra, que fazem recordar essas 10 pessoas que morreram bravamente, né? Morreram na labuta do pão de cada dia. Porém, ficou na música, né? Ficou na música que até hoje é cantada, é uma tradição de Jaraguá do Sul. Porém, nunca aconteceu. Nunca houve 10 cruzes emparelhadas. Nunca houve, né? Alguns estão enterrados de um lado, outros do outro lado, e esse que está em Corupá, por exemplo. Então, baseada nessa música do Dadi, né? Essa comissão decidiu fazer um monumento onde pudesse resgatar também a essência da música de Dadi. Então pensou-se em fazer esse monumento no cemitério do centro, onde foram sepultados, num formato todo simbólico. Né? Precisa ir lá para verificar, para conhecer um pouco do que significa, no sentido de uma mão abençoando, protegendo Sim. aquelas vítimas, enfim, e as 10 cruzes com os 10 nomes das pessoas. Inclusive, estará lá gravado, né, para a eternidade, vamos dizer assim, a música de Dadi, as 10 cruzes. Né? Então, no dia 1º, na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, acontecerá uma celebração ecumênica, com a presença do padre Diomar Romanif, da Matriz São Sebastião, representando também o padre Alberto Jacobs, né, seu antecessor, vamos dizer assim, e do pastor Cristiano Ritzmann, da paróquia luterana Apóstolo Paulo, aqui da região da Vila Lense, né, que estará representando
também o pastor Weiner e o pastor Schlintzen, seus também antecessores. Então, acontecerá esse momento assim de forma cristã, às 9h30 da manhã, onde terá essa celebração, presença de autoridades e também poderemos ouvir a música, as 10 cruz, né? As 10 cruz. Que vai ser cantada, inclusive, pelo filho do Ataíde Machado, né? O Laércio Machado. Com os instrumentos com os quais ele gravou o disco onde gravou essa música. E no dia 6, quando a tragédia completa exatos 60 anos, a Câmara vai sediar uma sessão solene em memória destas vítimas. Juliano, para quando a gente espera esse livro? Temos o projeto de lançá-lo no final desse mês de novembro, né? Em data ainda a ser divulgada. Então, todos aguardem que no final de novembro, nas recordações, né, na memória que estará acontecendo durante todo esse mês, nós teremos também a conclusão de tudo isso documentado através desse livro. Muito bem. E não podemos esquecer do teatro também. Exatamente, né? Também faz parte da programação, né? Exato. A encenação de uma peça sobre a tragédia. Sobre a tragédia, exatamente. Então está bem, Juliano, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Franciele, eu agradeço a oportunidade, é uma alegria imensa estarmos aqui falando com você, falando com todas essas pessoas que apreciam a história de Jaraguá do Sul. Como eu já dizia, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia, porém faz parte da nossa história. Exato. E se você me permite, eu não posso deixar de externar os meus parabéns, a minha gratidão também. Eu acho que a gratidão de todo o povo de Jaraguá do Sul, sobretudo das famílias, dos descendentes que ainda existem, dessas 10 vítimas, a essa comissão, que não mediu esforços. Realmente, o Valdemar Dallagnolo estava aí todos os dias trabalhando bravamente para esse resgate, o vereador Pedro Garcia junto com ele e também toda a comissão. Não vamos citar nomes porque iríamos excluir alguém, o que seria desagradável, mas enfim, todos os que estão se empenhando pelo resgate dessa história. Finalmente e felizmente a gente consegue oferecer a Jaraguá do Sul, a seus filhos, aos seus posteriores, um monumento que ficará marcado. Um momento trágico, exato, porém nós poderemos, assim, no futuro, as gerações que virão, conhecer e honrar esses antepassados, esses trabalhadores que, como eu já dizia, bravamente estavam aí labutando pelo seu pão quando tiveram a sua vida ceifada. Muito bem. O TV Câmara Entrevista volta na próxima semana. Nos vemos lá.